Boa noite, estou aqui para explicar a arquitetura do código que eu fiz em VHDL de um relógio digital. Esse código foi feito para implementação em uma placa FPGA Basis 3, Arctic 7, né, Basis 3, e vou começar explicando de um modo geral o que está acontecendo aqui com os meus arquivos source. A gente tem o top VHD, que fica no topo da hierarquia, o componente relógio e o componente alarme. O componente alarme, ele nada mais é do que guardar o valor de um horário que você configura, que o arquivo top vai eventualmente conferir com o horário fornecido pelo relógio, e se os dois coincidirem, vai ser acionado um buzzer para tocar o alarme, certo? Essa é a principal funcionalidade do alarme, só guardar um horário que você configura. O relógio, ele é a parte do relógio, né? Ele conta os segundos, os minutos e as horas e manda esses valores lá por arquivo top. E essa é a função do relógio. Você pode configurar o relógio através de 2 botões. Mesma coisa com o alarme, você configura ele através de 2 botões. E essa configuração, então, resulta num valor que ele vai jogar lá para o arquivo top. E o arquivo top, ele lida basicamente com conferir se o horário do relógio e o horário do alarme batem para acionar o alarme. Ele também lida com a questão de dispor os valores de hora, minuto para o display de 7 segmentos. E ele controla qual dos 4 displays está disposto em dado momento, de modo que eles estão sendo constantemente atualizados. E ele também lida com a função dimmer, que basicamente varia o ciclo de trabalho do anodo, de modo que se o dimmer estiver ligado, o anodo desliga com maior frequência e o brilho aparenta ser menor, porque o ciclo de trabalho dos display LED fica menor. Então eu vou começar aqui explicando como é que funciona a estrutura do alarme. A gente tem algumas portas aqui, o A7, de entrada a gente tem o A7, o ABOOT, que vão basicamente ler as entradas dos 2 botões para configuração do alarme. E de saída a gente tem o A hora, que é o valor de hora, o AD hora, que é a dezena da hora, e o A minuto, que é a unidade do minuto, e o AD minuto, que é a dezena do minuto. Aqui a gente tem alguns sinais para manipulação de variáveis aqui dentro do código. E aqui, já começando dentro da arquitetura, a gente tem que essas variáveis, né, minuto, dezena de minuto, hora e dezena de hora, já estão sendo jogadas aqui para a porta de saída. Bom, o primeiro processo aqui a gente tem o seguinte. Quando, por exemplo, você aperta o botão, que é esse A7 aqui, você muda de estado esse 7ACC. E esse 7ACC vai fazer o quê? Ele vai, em seguida, num case aqui embaixo, num outro processo, ele vai decidir qual componente que você vai mudar, né? Você vai mudar a dezena da hora, você vai mudar a hora, você vai mudar a dezena de minuto ou minuto, para configurar
um alarme, certo? Então esse primeiro processo aqui, ele lida com a configuração do alarme. Esse segundo processo é também com a configuração do alarme, mas agora ele lê o botão. Então, se você estiver, por exemplo, você apertou o A7 uma vez e você apertou o botão, então ele vai ler que o 7ACC está em nível 1. E aí você apertou o botão, ele leu que você apertou o botão e soma mais um na dezena de hora, certo? Então, assim você começa a configurar o alarme. E aqui tem umas linhas de código especificando para não passar de 24 horas, certo? Porque a gente não tem 25 horas no dia. E não passar de 20 horas, né? E aí você aperta o 7 de novo, você muda a hora dessa vez. E a mesma coisa, para não passar de 24 horas, tem essas linhas aqui de if. Para não passar de 9 horas, tem isso aqui. Tá certo, aí você continua, né? Depois você aperta de novo o 7, você muda a dezena de minuto, não passa de 5. E por final a gente tem que muda os minutos, certo? E você apertou o 7 mais uma vez, ele volta o 7ACC para 0 e o alarme está configurado e o botão agora realmente não faz mais nada. Em seguida a gente vai ver um pouco do relógio. Relógio tem essas portas de entrada, que é o clock, o set, que leu um botão para o set, e um but, que é um botão também. Aqui temos uns sinais para manipular os valores de hora, de segundos e algumas outras coisas. Um clock separado para converter os 100 MHz em Hz e algumas coisas para mudar de estado de configuração que eu vou explicar daqui a pouco. Aqui a gente tem que essa mudança de reduz o clock de 100 MHz para 1 Hz para ele contar os segundos realmente em segundos e não a cada 10 nanosegundos. Então a gente tem aqui que a cada evento de clock, se o clock tiver 1, ele soma mais um para um sinal ACC. E esse sinal ACC, quando ele chega em 50 milhões, ele altera o clock 1, né? E retorna a 0. E assim a gente consegue ter um clock de 1 Hz. Em seguida, nesse segundo processo aqui, a gente tem a configuração do relógio. Então, se você clicar o set, ele muda o set state para 1 e muda o state ACC para mais 1. O set state ele vai basicamente fazer o que? Ele vai falar para o relógio que está no momento de configuração do relógio. Então ele vai parar a funcionalidade de contar os segundos para que você possa configurar o relógio de modo a não ficar mudando os valores enquanto você configura ele, certo? Em seguida a gente tem e em seguida ele soma um ao state ACC, que ele vai servir para determinar qual unidade do horário que você vai mudar, certo? Se você vai mudar hora, dezena de hora, minuto, dezena de minuto, etc. E chegando a 5, ou seja, no quinto apertar do set, a gente volta tudo para 0, ou seja, ele para a configuração do relógio. Bom, aqui, se o set state tiver 1, ou seja, se você apertou o set pela primeira vez, ele vai começar a ler já de forma que, se você apertar o botão, ele lê. Se o set ACC estiver em 0, ele muda os minutos, certo? E assim vai indo. Você apertou o set e apertou o botão mais uma vez, o set vai estar em 1, aí você vai mudar a dezena de minuto e assim vai, até chegar ao final, certo? Que o set ACC vai ser 0.
E o set... Bom, aí você apertou pela última vez o set state vai ser 0. Quando o set state for 0, aí que ele começa a funcionalidade do relógio. Que quando o clock estiver subindo, ele conta um segundo. Quando o segundo chegar em 59, segundos é igual a 0, minuto soma mais um minuto. Se o minuto for 9, ele soma mais uma dezena de minuto, e minuto é 0. Se o dezena de minuto for 5, e assim por diante. A hora, ele pega a dezena de hora, multiplica por 10 e soma com as horas para ver se dá 23. Para resetar tudo, certo? Para não passar de 24 horas. E aqui por final ele associa os sinais que a gente estava manipulando até agora, de horas, minutos, dezenas de horas e dezenas de minutos, e ele joga na porta de saída, que vai acabar indo lá pro componente top. Bom, no componente top, a gente tem as seguintes portas. A gente tem o clock de entrada, o set do relógio, o set do alarme, o botão do relógio, o botão do alarme. A gente tem também o switch de função dimmer e um switch da função alarme. De saída, a gente tem o LED out, que ele vai disponibilizar o número em BCD para o display de 7 segmentos, e o anode out, que vai determinar qual anodo que está ativo em qualquer dado momento, e o buzzer, que vai acionar o buzzer no pino da placa Basis 3. Ok. Aqui a gente tem a declaração dos componentes, o componente relógio, o componente alarme com todas as suas portas. E aqui a gente tem sinais que a gente vai usar para manipular valores e eventualmente jogar eles para portas, certo? Ou associar a portas dos componentes. Bom, aqui a gente tem uma declaração de relógio, associando os botões de set, os botões hora, minuto, para ele receber todos esses valores no top, para a gente poder conferir, por exemplo, o alarme, essas coisas. Aqui é a mesma coisa com o componente do alarme. Bom, esse primeiro processo é o processo de set do alarme. O que eu quero que aconteça é o seguinte: se eu estou configurando o alarme, eu preciso demonstrar o alarme no display, certo? Então eu vou pegar essas variáveis, esses sinais aqui, state ACC, set state, para que eu possa fazer isso aqui no próximo processo. Bom, no próximo processo, se o set state estiver 0, ou seja, eu não estou configurando o alarme, esses sinais vão estar contendo os valores do horário de relógio, certo? Relógio hora, relógio décimo de hora, relógio minuto, relógio décimo de minuto. Estão nesses valores, nesses sinais aqui. Caso contrário, caso eu esteja configurando o alarme, então eu vou querer que esses valores que eventualmente vão ser jogados para o LED contenham os valores do alarme, do componente alarme. No próximo processo, a gente tem um processo que verifica se o switch do alarme está ativo, ou seja, eu quero que a funcionalidade do alarme esteja ativa, e se o horário bate do relógio e do alarme, certo? Se estiverem iguais o horário, o buzzer é acionado. Caso contrário, ele continua não acionado, e aqui por final a gente sempre atualiza o buzzer com esse sinal de buzzer. Aqui a gente tem também um outro processo que associa esses valores que vão ser jogados para o LED, eventualmente, com os valores que a gente decidiu se vai ser do relógio ou do alarme. Vamos ver. E em seguida um processo que determina qual anodo que vai estar ligado em dado momento, dependendo do clock. Então o que acontece é o seguinte: depois de um certo número de clock,
e esse valor vai ser guardado no clock SCC, quando ele chegar a 50, ou seja, a cada 5 nanosegundos, ele atualiza um anodo que vai estar ativo em dado momento, certo? Então, nanosegundos, e quando chegar no quarto anodo, ele volta para zero. Bom, esse processo é para o dimmer. Caso o dimmer esteja ligado, o valor PWM que vai ser comparado depois com o PWM SCC vai ser 3.500, caso contrário vai ser 800. O que eles representam, esses valores? Esses valores representam 35% do ciclo de trabalho e esse aqui representa 80%. Ou seja, se o dimmer estiver ligado, o ciclo de trabalho vai ser 35%. Caso ele esteja desligado, vai ser 80%. Aqui a gente tem que a cada clock que chega no módulo top, a gente tem que esse PWACC é comparado com o PWM. Para que serve isso? Para determinar se o anodo estará disponível ou não. Então, enquanto o PWM-ACC for menor que o PWM, ele soma mais um, ou seja, começa no zero e vai somando, certo? Mais um, mais um, mais um. E o Anode Enable está ligado, ou seja, os anodos funcionam de modo normal e ele vai atualizando o LED de acordo com o anodo que está ativo. Caso contrário, se o PWM-ACC for maior que o PWM, ou seja, foi somando de acordo com o clock e chegou num valor acima de, por exemplo, 80% do duty cycle, que é 8.000. Então a gente tem aqui que ele desabilita um anodo e continua somando, certo? Então a gente entrou na parte zerada do ciclo de trabalho, porque os anodos não estão ativos. Caso acabe, né, o ciclo, ou seja, chegue em 10.000, o PWM-ACC zera e a gente volta a fazer o processo todo. Começa de novo o ciclo. Aqui a gente tem um processo que determina qual anodo que vai ser ativo e qual também o valor de LED que vai ser associado no LED ACC, que eventualmente vai ser jogado para fora do top e vai ser disponibilizado para a placa. Aqui a gente tem que se o anodo estiver enable, ou seja, a gente estiver no ciclo ativo, nós temos que, dependendo do anodo, a gente tem 0, 1, 2, 3, certo? 4 modos. A gente tem a dezena de hora ativa, a unidade de hora ativa, a dezena de minuto ativa e a unidade de minuto ativa, certo? Então esses valores vão ser depois jogados para fora, para a placa, para que ele habilite um certo display de 7 segmentos. E esse LED ACC vai decidir qual o número que vai ser disponibilizado no display. Caso o anodo não esteja enabled, ou seja, esteja na parte inativa do ciclo, ele vai ser zero, ou seja, todos os anodos vão estar desabilitados. E por final, a gente tem o último processo que ele determina qual vai ser o valor do LED out, que ele vai determinar qual o valor disposto no display. Então, em relação à estrutura do código, é isso. Eu tenho aqui umas imagens da configuração do relógio. Aqui a gente pode ver que aqui a gente tem o test bench set. Aqui é a configuração do alarme, perdão. Então aqui a gente tem primeiro set, certo? Então eu estou configurando a dezena de hora,
Aqui cada um é um aperto do botão, ele aperta o botão, soma 1 ao valor, aperta mais 1, somou 2, continuando. Porém, ele não sobe acima de 2, então ele volta para 0. E aí é o seguinte, você apertou 7 pela segunda vez, você está configurando a unidade da hora, certo? Porém, como a hora está, a dezena de hora está em 2, o valor não sobe acima de 4. Então você apertou o botão 5 vezes, ele não sobe acima de 4. Então aí você aperta 7 mais 3 vezes e ele sai do modo configuração, dado pelo 7ACC aqui. Então o alarme está configurado para 21 horas. Temos aqui a configuração do relógio. Aqui pelo 7, a gente está configurando o horário aqui, certo? E assim por diante. Não tem muito segredo. Aqui, esse dá para ver melhor. A gente aperta 4 vezes o 7. Esse aqui já é a configuração através do top, do arquivo top, certo? Um test bench do top. Então vejamos aqui. A gente tem que aperta o botão de 7 do relógio 4 vezes. Ele configura então a dezena de hora do relógio e coloca ele em 10 horas, certo? 10 horas. Tá meio difícil de ler aqui, não é muito intuitivo, mas aqui tá 10 horas. Aí a gente aperta uma última vez para sair da configuração do relógio e aí a gente começa a configurar o alarme. O alarme então a gente configura para 10 e 1, certo? Depois a gente aperta mais algumas vezes e acaba a configuração. E aqui a gente tem quando os valores coincidem, certo? Então o relógio até esse ponto aqui estava em 10 horas e o alarme estava para 10 horas e 1 minuto. A gente tem no momento que os dois coincidem, o buzzer é ativo, certo? E a gente tem a função dimmer aqui, certo? A gente, como eu expliquei antes, o PWM, PWM-ACC, o dimmer, certo? E o anodo. No momento ele está ligado, disponibilizando a dezena de minutos, certo? No momento que a gente liga o dimmer, o valor de PWM muda de 8.000 para 3.500. E como o PWM-ACC já estava acima disso, ele muda o Anode Enable de 1 para 0. Logo, o anodo é desabilitado e nenhum anodo está ativo, começando assim a parte inativa do ciclo de trabalho. Bom, por enquanto é isso, a explicação da estrutura do código do relógio. Espero que tenha ficado claro. A última coisa, a configuração dos pinos, certo? O clock, período de 10 nanosegundos. A gente tem aqui as portas os switches de alarme, certo? Para ligar e desligar o alarme, desligar o dimmer. Mais para baixo a gente tem os displays, certo? O que possibilita mostrar números no display. Os anodos. Aqui os botões de set do relógio, set de alarme, o botão do relógio, o botão do alarme. Aqui a gente tem o pino do buzzer. E é isso. E aqui é a disponibilização de 3.3 volts. E, bom, é isso. Boa noite a todos e um abraço.